Em 2018, uma tatuagem polêmica quase tirou o Raheem Sterling da Copa do Mundo. Muitos criticaram o jogador por causa dessa tatuagem, mas ele chocou o mundo com a sua explicação. Por que ele fez essa tatuagem? Qual o significado dela? Já deixe seu like, inscreva-se no canal e descubra isso agora. A postagem polêmica. Durante a preparação da seleção inglesa para a Copa, Sterling era a principal estrela da equipe no momento. O craque tinha acabado de viver a melhor temporada da carreira até então, jogando pelo Manchester City. Só que o jogador quase colocou seu trabalho a perder quando publicou uma foto no Instagram que deu o que falar. A princípio, uma foto comum, tirada durante uma situação de treino. O que o jogador não imaginava é que a foto iria provocar uma onda de raiva em todo o país, trazendo milhares de críticas e dislikes para o jogador. Na foto, Sterling deixa à mostra uma de suas inúmeras tatuagens. O jogador tem várias tatuagens pelo corpo, todas com belos significados, mas o que apareceu naquela postagem foi justamente um rifle desenhado na perna direita. Aí é claro, para uma figura pública e com milhões de fãs pelo mundo inteiro, isso não poderia cair bem. No dia seguinte, lá estava a tatuagem do jogador exposta na capa do jornal The Sun, um dos mais populares da Inglaterra. Junto com a foto, uma legenda nada favorável que dizia: Warren atira no próprio pé. Mas a repercussão mais dura foi com a sociedade inglesa, principalmente entre os defensores do desarmamento no país. Para muitos, aquele era um péssimo exemplo vindo de uma figura tão popular e tão querida entre os ingleses. Algumas pessoas exigiram que tirassem o jogador imediatamente da seleção inglesa. Outros críticos ainda deram uma opção: ou ele removia a tatuagem ou deveria sair para sempre da equipe. Até entre membros da Federação Inglesa, o desenho pegou mal. Alguns dirigentes consideraram a atitude deplorável e fora dos valores que o esporte deve representar. As discussões continuaram até que o jogador veio a público e deu a sua versão dos fatos. Mas antes de tudo, temos que entender um pouco da vida do jogador e o porquê de algumas de suas tatuagens. Uma vida nada fácil. Ao conhecer a história de infância de Sterling, ficamos tentados a comparar sua trajetória com a de qualquer menino no Brasil. Só que o jogador viveu num lugar ainda mais humilde. Pois é, apesar de jogar pela seleção inglesa, Sterling não nasceu na Inglaterra, país que só conheceu aos 5 anos de idade. Antes disso, o jogador passou a infância em Kingston, na Jamaica, cidade onde nasceu. Quando ele tinha apenas 2 anos, perdeu o pai. O pequeno Sterling passou a ser criado pela mãe e pela avó. Porém, logo em seguida, a mãe foi para a Inglaterra em busca de uma vida melhor. Dessa forma, o garoto Sterling e sua irmã permaneceram em Kingston, sob os cuidados da avó. Alguns anos depois, a mãe voltou para buscá-los e a família toda trocou a Jamaica tropical por Londres. A adaptação foi muito difícil. Quando tinha 11 anos, os olheiros de alguns clubes locais já observavam o jogador, que foi parar no Queen's Park Rangers. Eram 3 ônibus para chegar ao treino e no caminho ele passava em frente ao estádio de Wembley. Inclusive esta cena, em que o pequeno Sterling olha para o lendário estádio, sonhando em um dia jogar lá, é o tema de uma tatuagem que o jogador tem no braço esquerdo. Um pouco mais velho, Sterling deixou Londres e se mudou para Liverpool, após ser contratado pelos Reds. Apesar da capital inglesa oferecer mais oportunidades, não foi só o futebol que levou o jovem a mudar de cidade. Uma das razões para a mudança foi o ambiente um pouco hostil no bairro em que o jogador vivia. A opção por outra cidade era também uma forma de viver com mais segurança. Vivendo longe de seus familiares, Sterling recebia ligações de sua mãe todos os dias, perguntando se estava tudo certo e se o jovem fazia suas orações, agradecendo as coisas conquistadas até então. Essa questão da fé pela qual sua mãe o criou também é um tema de outras tatuagens do jogador. Jogando pelo Liverpool, logo Sterling subiu ao time principal e se tornou titular da equipe. Aos 19 anos, era uma das grandes promessas do futebol de seu país. Do Liverpool, o atacante se transferiu para o Manchester City, onde explodiu de vez e se tornou um dos grandes astros do futebol mundial. Tudo ia muito bem na carreira, até a revelação daquela tatuagem da perna direita, que quase pôs tudo a perder.
As pessoas que o criticaram ainda não sabiam do motivo por trás daquela tatuagem tão polêmica, mas quando descobriram, se arrependeram bastante. Mas e aí? Tá gostando do vídeo? Então deixe o seu like para ajudar a gente e se inscreva no canal para mais histórias incríveis do mundo da bola. A tatuagem da discórdia. Uma outra tatuagem de Sterling mostra uma imagem de sua filha. O jogador parece mesmo gostar de registrar na sua pele coisas importantes da sua vida. Com tantas cenas bonitas tatuadas e significados tão emotivos, muitos torcedores se perguntaram por que o craque foi tatuar logo um rifle na sua perna. A grande controvérsia, é claro, se dá pela apologia às armas que isso pode representar. Por isso, tanto empenho em exigir do jogador um posicionamento mais adequado sobre o caso. Antes que a situação acabasse atrapalhando a preparação da seleção para o Mundial e até a carreira do jogador, Sterling veio a público esclarecer o motivo da tatuagem. Em uma nova publicação nas redes sociais, o atacante inglês revelou o motivo. "Eu chuto com a perna direita, então a tatuagem tem um significado profundo." Parecia ser uma explicação razoável, mas o jogador resolveu ir além, relembrando as duras lembranças de infância e o exemplo ruim do qual prometeu evitar. "Quando eu tinha 2 anos, meu pai foi muito ativo. Eu fiz uma promessa de que jamais tocaria em uma arma na vida." Aparentemente, o jogador não tinha nenhuma intenção de influenciar pessoas a apoiarem as armas, até porque a própria vida dele havia sido afetada tragicamente por essa atividade. Ao vir à tona a história que havia por trás do desenho tatuado, as duras críticas foram amenizando e algumas pessoas até se arrependeram de criticar o jogador. Apesar dessa pequena polêmica antes do Mundial, Sterling permaneceu no elenco da seleção inglesa e ajudou na excelente campanha que o time fez na competição. A equipe acabou caindo nas semifinais, fase que não alcançava há 28 anos. Sterling continuou fazendo muitos gols pelo seu país e pelo Manchester City, além de conquistar diversos títulos por seu clube. E aí, o que você achou desse motivo por trás da tatuagem polêmica de Sterling? Na tela está um vídeo onde contamos a história do jogador que era melhor que Cristiano Ronaldo, até que algo trágico aconteceu. Clique aí e confira.